nós reinamos em Cristo porque estamos em Cristo. Essa questão de Deus e Cristo. Né? Por que nós usamos a palavra Cristo? Falamos de Deus. Mas Deus sem Cristo pode ser muitos deuses. O que identifica hoje Deus para nós é quem? Cristo. Ele diz, ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então ele diz que ele é a porta. É a porta que adentra até Deus. Aí você e eu desfrutamos do melhor de Deus. Assim é? Ah, papai, semana passada falamos... O quê? A pergunta. Hein, abençoados? A continuação do triunfo, né? Nós falamos sobre tribulações. Por que há tribulação? Se já somos abençoados, perfeitos, completos, predestinados, ungidos pelo Senhor, por que então há tribulação? Aí explicamos que a tribulação é para que nós dependemos no dia do Senhor. A tribulação especificamente é isso, para que cresçamos, é o que diz o profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então o Senhor tem muito para nos revelar, e a tribulação, para nós que somos cortados em graça, ou pela graça, nos leva, nos aproxima mais do bom relacionamento. Nós vimos que os irmãos que não têm entendimento dessa graça, quando estão em tribulação, o que eles fazem? Vão para as sinagogas e ali pedem socorro para oração, imposição de mãos, jejuns, busca de madrugada, porque eles não entendem o que é tribulação. Eles têm culpa? De hipótese nenhuma. A culpa estão naqueles que dizem serem pastores, mestres, apóstolos, profetas, evangelistas, por não conhecer a palavra da revelação, que é o Evangelho da Graça, que aí explica detalhadamente por que isso. É o que nós falamos. Tribulação é para que nós cheguemos mais ao Senhor, no seu conhecimento, e glorificamos o seu nome. Assim é, pessoal? Ah, papai. Hoje nós vamos falar, baseado aqui em 2 Coríntios 4, 1 Coríntios 6, 17. 17. Vamos falar algo muito rico que nós que passamos pela edificação conhecemos. E eu creio que vamos adornar mais isso para que nós tenhamos uma certeza a mais, porque a fé vem por ouvir. Então você alimenta essa fé que Deus te deu. É muito importante isso. Fé não se busca. Fé é dom de Deus. O que quer dizer dom? É um presente de Deus. Pela fé sois salvos. Pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé é um dom que nós recebemos. Para ter ela em quem? Em Cristo. Hoje nós não temos fé em Deus. Paulo diz lá em Hebreus 6:1 que fé em Deus é obra morta. Você tem fé em Cristo, que é a porta que nos leva ao Senhor, a Deus. Então, a falta de explicação hoje desses detalhes é que tem impedido o povo de estar mais no Senhor. E aqui em 1 Coríntios 6:17 ele diz: mas aquele que se une ao Senhor é o quê? Um espírito com ele. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Mas aquele. Então depende de quem? Do mais aquele. Depende de mim, não é do Senhor. Aquele que se une, aquele que tem predisposição de estar em Cristo, é um espírito com ele. O que é o Espírito de Deus? É Deus. Então ele convida para que nós
venhamos ter um pensamento que nós somos o quê? Deuses. Filho de peixe é o quê? Peixinho. Filho de cachorro é o quê? Cachorro. Filho de Deus é o quê? Deus. Nós precisamos de ter esse entendimento aclarado com bases bíblicas para nos levar a essa posição abençoada. Nós precisamos de ter essa revelação a cada dia mais aguçada. Nós ouvimos isso, mas se nós pararmos de ouvir, a tendência da mente humana é o quê? Esquecer as coisas de Deus. Por isso que o alimento espiritual tem que ser o quê? Dia após dia. É ouvir constantemente aquilo que alimenta o meu espírito, alimenta a minha fé. Pela fé, eu sou Deus. Pela fé, sois o quê? Deus. Então, isso é importante. Está onde isso? Vamos ver lá em Salmo 82. Vamos ver o que nos está preparado nessa noite. Salmos 82. Ele diz, no verso 6, eu disse, sois deuses. O Senhor dizendo, eu disse, sois deuses. Sois todos filhos do Altíssimo. Você consegue entender isso? Você consegue receber isso? Conceber isso? Olha, você olhando para a tua carne, para a sua pessoa, jamais você pode crer em tal coisa. Mas com a mente iluminada que nós temos, você pode receber isso. Porque está escrito, vós sois deuses. E ele diz aqui no Salmo 82, 1, olha o que o Senhor diz. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. É incrível, quando eu era do sistema, quando falava em deuses, eu imaginava os deuses fictícios que tem por aí. É o Buda, é o como é que chama? É o Alá, são várias deuses. Baal, Maria. Mas veja bem, Deus assiste na congregação divina. Então, Deus não está com esses deuses. Porque esses deuses, se eles existissem, eles não ouviriam a palavra da graça. Não ouviria. E Deus não tem nada a ver com eles. E ele diz o seguinte, na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Vós sois o quê? Deuses. Aqui em João 10, olha quem quis, mais dados bíblicos para nós entendermos que nós somos deuses. João 10, 34, olha aqui. Replicou-lhe Jesus, olha Jesus falando agora, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Diga, eu sou um Deus. Você pode crer nisso? Você pode receber isso? E essa formação desse Deus, ele está em você ouvir e crer. E Paulo diz, aquilo que eu quis, isso farei. Aquilo que nós cremos, isso também falamos. Então, para você conceber essa natureza de Deus, aquele que se une ao Senhor, é o Espírito com Ele, você tem que falar que você é. Independente das suas reações, independente dos erros que cometemos. Errais por não conhecer. E agora nós estamos conhecendo e conhecidos que nós somos deuses. Ah, papai, nós somos deuses. E por quê? Unimos ao Senhor. Então, tudo de Deus está passando para quem? Para nós. A sua natureza. Vós sois deuses. Ele diz, aquele que une ao Senhor
é um espírito com ele. Você é a imagem do Deus vivo na terra. Abba, Pai? Agora, você tem que alimentar disso. Isso é diário. Isso não é uma pregação e parece que tudo vai bem. Não, não é assim. É de fé em fé, de glória em glória. É algo que vem sendo acrescentado dia após dia na nossa mente espiritual. Vós sois deuses e não pode negar isso, abençoado. Ainda que a tua carne, que é a tua inimiga, ela diz que não é. Mas maior é aquele que está em nós, que unimos, aquele que se une ao Senhor. Então é algo que é para cada um tomar posse dessa revelação, entender e crer e confessar diariamente. Você vai se convencendo quem você é verdadeiramente. A verdadeira identidade minha e sua: sois deuses. Davi falou, Jesus replicou e confirmou isso na nossa vida. Assim é? Então, como vive um Deus? Aí que está. Vamos aprender mais um pouquinho sobre isso, porque eu fui edificado, mas eu preciso de alimentar diariamente, dia após dia, porque senão a carne me leva ao engano e me leva na mente a não receber tal coisa. Talvez pelo erro que eu cometi, uma falha minha, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque eles são o quê? Opostos entre si, para que você não creia na sua verdadeira identidade. E isso é ferronho, é no dia a dia, é nos negócios, é nos relacionamentos, é na escola, é no trabalho, aonde for, tudo é contra essa natureza que nós temos de deuses na terra. Assim é? Então nós precisamos de agir rapidamente. Como? Ouvindo todo dia e falando. Bom, por exemplo, o que Deus fez? A primeira coisa que ele fez na terra, o que ele falou? Que haja o quê? Luz. Então, Deus ele fala, ele não paga preço. Ele fala, nós somos como ele. Então nós não temos que meter joelho no chão, fazer corrente, fazer voto, fazer jejum, ir atrás de bênção. Não. Deus falou que haja luz e houve o quê? Luz. Que haja os animais domésticos, selvagens, marinhos, que haja. Então eu e você, como deuses, tem que o quê? Unir com ele, estar com ele na mesma posição. O que você quer? Que haja. Primeira coisa que nós temos que fazer é falar. Não é chorar, não é reclamar, não é buscar. Primeira coisa, fale. Assim vive um Deus, falando, determinando as coisas. E com a ajuda dos anjos que estão ao nosso redor, as coisas começam a manifestar. Porque um Deus é o quê? Um abençoado, um completo, um perfeito, mais que vencedor, triunfante. Esse é a natureza de um Deus. Poderoso. Ele precisa de expressar aquilo que está ricamente na sua mente. Habite ricamente toda a palavra de Cristo. Olha que riqueza. Então, o único esforço que nós temos é o quê? É ouvir. Para nós sermos como tal é o Senhor. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Você está juntinho com ele. O que você fala? Os anjos que estão ao seu redor, eles têm que ouvir e proceder daquela forma. Se você tem essa identidade, e essa identidade não pode nunca duvidosa, nunca pode ser duvidosa. Sois Deus, assim é, abençoado ou não? O Senhor é um Deus? É? Ah, papai, assim tem que ser. Nós temos que ter essa natureza, porque está o que? Escrito. Isso não é invenção.
Está escrito, vós sois deuses. E aquele que se une ao Senhor é um Deus com ele, é um Espírito com ele. Ah, papai. Então, como vive um Deus falando lá em até Pedro, que é o ministério da circuncisão aos judeus, ele diz, se alguém fale de acordo, é comum acordo, fala de acordo com os oráculos de Deus, com a boca de Deus. Olha como nós precisamos. Lá em Amós 3:6, o profeta diz o seguinte, como andarão dois juntos, se não há acordo entre eles? Olha que riqueza abençoada. Como andarão dois juntos, se não há acordo entre eles? Por isso que nós falamos, olha, você quer ter um relacionamento que seja com alguém que fale a mesma coisa que você fala, que identifica com o que você se identifica. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Olha, as amizades você deve saber escolher, porque amigo às vezes é confidencial, não é isso? É confidencial. Você está passando por uma leve momentânea e você expressa para alguém. Como dois andarão juntos, se não há acordo entre eles. Esse acordo é a sua fé. Se ele não tiver a mesma fé que você tem, infelizmente, ele vai querer te ajudar e não vai conseguir. E se você der ouvido para ele, você pode entrar numa situação difícil, abençoado. Por quê? Como dois andarão juntos, se não há acordo, se não pensam a mesma coisa? Paulo diz que eu tenho que ter a mesma disposição mental, o mesmo parecer. Senão, entra em desacordo e as coisas não vão bem. Assim é? Então nós precisamos de ter a mesma fé. A mesma fé. A fé em quê? Em Cristo. Se uma pessoa fala, eu tenho muita fé em Deus. Geralmente as pessoas que têm muita fé em Deus é bem problemática. Olha para você ver. Ela tem vários pensamentos que destoam com a palavra. Parece que ela é melhor do que o irmão, a irmã, o vizinho. E aquela tem fé em Deus mesmo. Quando ela ora, Deus obedece. Deus não escuta, obedece. Olha, Senhor, eu estou orando aqui para fulano de tal. Abençoa ele, Senhor. Ele está o quê? Mandando em Deus. Ele não está de acordo com a graça do Senhor. Então essa fé em Deus, ela, como Paulo diz, obra morta. Agora, se nós temos a fé em Cristo, aí nós estamos com a mesma fé. Então podemos andar juntos. Como que você vai andar junto com quem não tem o mesmo pensamento, a mesma disposição mental? Olha, os relacionamentos hoje estão sendo destruídos por falta de quê? Acordo. Não há acordo. E estão dentro da igreja, tomando ceia, batizando, fazendo voto, fazendo corrente, e estão se autodestruindo. Por quê? Não é isso que a fé nos leva. Ela nos leva a ser unidos com o Senhor. Aqueles que se unem ao Senhor é um Espírito com ele. E todos que estiverem unidos, você vai se dar bem. Bom, por exemplo, nós estamos aqui unidos. Há quanto tempo? Porque temos a mesma fé. Aqueles que estão pela internet, os internautas, estão conosco há quanto tempo? Porque eles uniram conosco, porque eles uniram com o Senhor. Então eles ouvem e fazem a palavra correr. Olha, assim nós vamos formar realmente deuses na terra. Porque o que transforma a minha mente para ser um pensamento bom do Senhor é porque nós temos a mesma fé.
temos a mesma fé, a mesma disposição mental. Assim é? Então, como vive um Deus falando? Como vive um Deus assentado no trono? É o que diz aqui, ó. Efésios 2, vamos lá, Efésios 2, 6 e 7. Vamos ver. Efésios 2, 6 e 7. Diz aqui: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos o quê? Assentados. Essa posição do Deus assentado quer dizer o quê? Descansado. O Deus não se irrita fácil, não desespera fácil, porque ele está sentado, convicto da sua posição. Ele diz, e juntamente com ele, com quem? Com Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais. Então você, nesse lugar, você tem o que? Uma visão das coisas de Deus para a tua vida, meu irmão. Por isso que nós falamos que no nosso meio nós não precisamos de todo mundo, porque você tem Cristo, você tem o Espírito, você é um Deus, então você consegue resolver as suas próprias demandas, porque você tem a sabedoria de Deus para manobrar tudo a seu favor. Assim é? Você é um abençoado. E a bênção de Deus, o que ela faz? Nos enriquece. Aonde? Na mente. Você sabe como se comportar em situações que às vezes você tem que ficar quieto. Quando não ficamos quietos, assentados, nós podemos ser irritados com a situação e nós perdemos o domínio próprio. Aí fazemos coisas que não convém, que estão pedindo para fazer, e você só faz aquilo que está na sua mente, que é o que? A palavra direcionando para aquilo que você vai fazer e vai dar certo. Assim é? Então, ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nesse lugar assentado, ele dá uma dica aqui, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça. Então, quem está quieto, descansado, consegue entender o plano de Deus para a tua vida. Mas uma pessoa irritada, uma pessoa desesperada, pouco vai valer. Porque a irritação, ela perde a visão do plano de Deus. Assim é, Betânia? Então, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua glória, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então nós temos a bondade de Deus sobre nós. Como você vê Deus para nós? Bom, bondade, abençoado, completo, enriquecido, perfeito, é um Deus, porque você e eu unimos ao Senhor. E quando une, é um com Ele. Então você recebe as bênçãos manifestadas espiritual na nossa mente. Assim é? Aqui em Efésios 2:10. Estava nele aqui. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Somos o quê? Feitura dele. Então, somos Deus, porque fomos feitos por ele. Filho de peixe é peixe. Filho de Deus é Deus. Então, entenda isso e exercita isso na confissão diária. Vós sois deuses, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras. Olha a posição de um Deus, criado em Cristo Jesus para as boas, não só más. Olha a guerra no nosso interior hoje. Nós temos a carne. E a carne é o quê?
carne de imundícia. A carne militando contra o Espírito. Fomos criados para boas obras, que antemão Ele preparou para que andássemos nela. Então você tem que conhecer as boas obras, que são boas, e andar nela. Como? Anunciando esse Evangelho. É uma boa obra. Aliás, é a melhor. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é a boa obra. Criados para isso. Nós não fomos criados para más obras. Isso você tem que ter na mente definido. Porque você levanta e diz, hoje é o meu melhor dia. Então as boas obras serão manifestadas através de mim. Porque eu fui criado para isso e não para fazer o mal. Aí você me pergunta, mas de vez em quando eu faço o mal. Paulo diz, o mal que eu não quero, isso eu faço. Olha, que coisa. O mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou. Você é um Deus, mas você tem trevas na sua vida, que é o quê? A carne. Ela milita contra o Espírito e o Espírito contra ela. Eles são opostos entre si, para que não faça aquilo que quereis fazer. Paulo diz, querer o bem eu tenho dentro de mim, mas às vezes eu piso na bola. Eu quero, mas não faço. É a luta interior. Por isso que ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é ante-Deus. É ante-Deus. E a espiritual você diz, sou Deus. Eu sou Deus. Isso é uma prática diária de confissão, abençoado. Porque, confessar o que está escrito. Porque a palavra de Deus ela é o quê? Viva e eficaz. Quando você diz, sou Deus, você está emitindo um poder transformador, regenerador na sua vida. Aí sua vida vai mudando. Eu lembro quando eu recebi essa graça. Rapaz, foi a melhor coisa da minha vida. Eu era pastor do sistema e não tinha essas revelações. E eu vivia em conflito constantemente. É o que acontece com todos os religiosos. Conflito. Porque ele não tem a palavra que liberta. Depois que eu fui crescendo, aí eu fui mudando as minhas práticas que eu detestava e não conseguia enfrentá-las, porque elas eram maior do que eu, porque eu não tinha o poder da palavra. Então, pessoal, aqueles que se unem ao Senhor, são aqueles, não são todos. Aqueles que se unem ao Senhor, é um espírito com ele, mais que vencedor, perfeito, completo, abençoado com todas as bênçãos. O Senhor é por mim, Deus em Cristo me conduz sempre em triunfo. Não existe derrota para um Deus. Não existe. Existe leve e momentânea tribulação, que produzirá, não vai te destruir, vai produzir em você o eterno peso de glória. E essa glória só vem para os deuses. Você recebe isso? Ah, papai. Então, une ao Senhor. Assenta nas regiões celestiais e ouve. Isso aqui é uma região celestial, porque aqui tem anjos, tem a nuvem de testemunho, tem os irmãos espirituais e tem a pregação da graça de Deus. Essa é uma região celestial, onde você, saindo para viver no mundo, você vai saber como se comportar. E certamente a sua vida será uma bênção. E vão ver essa bênção na tua vida. Assim é, você é fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ah, papai, assim é. Receba, ser